O FBI alertou usuários de iPhone e Android que não enviem mensagens de texto. E o motivo está relacionado à China. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ivan Kleber e este é o Boletim da Guerra Fria 2.0 da Decision Desk do PH Vox. O FBI nos Estados Unidos orientou usuários de iPhone e Android que evitem, melhor dizendo, parem de enviar mensagens de texto. Isso devido a uma vulnerabilidade no sistema atribuída a um ataque hacker que, segundo o FBI, pode ter sido efetuado por um grupo associado ao Ministério da Segurança Pública da China. Portanto, o FBI quis explicar para as pessoas que hackers chineses e com ligações com o Partido Comunista Chinês, com o governo chinês, poderiam ter acesso às mensagens. Este alerta, melhor dizendo, foi emitido na semana passada. Ainda neste alerta, o FBI orientou as pessoas a usarem aplicativos de mensagens criptografadas, como o WhatsApp. Eis que recebemos uma atualização na manhã desta terça-feira, dia 10. E adivinhe? O WhatsApp, o Messenger, entre outros, podem também estar corrompidos, ou seja, não é garantida a segurança nestes aplicativos. A matéria da Forbes cita o WhatsApp, Messenger e Signal, que ainda assim são mais seguros que a mensagem de texto. Lembrando que os americanos usam muito a mensagem de texto e eles usam um pouco menos, digamos, em proporção, os aplicativos de mensagem. Portanto, esses aplicativos, embora sejam mais seguros, possam também representar um risco. E o FBI pede uma espécie de atualização por parte dos aplicativos de mensagem criptografadas para garantir a segurança em relação a este ataque cibernético atribuído a este grupo, associado, como eu disse, ao governo chinês. Também precisamos lembrar que durante a campanha presidencial que levou à vitória de Donald Trump, a inteligência americana alertou que as comunicações de Donald Trump e seu candidato, então candidato a vice, J.D. Vance, poderiam estar comprometidas. Na época, esse comprometimento foi atribuído a hackers iranianos. Agora, uma outra informação tão ou mais importante que este alerta do FBI. No dia 22 de novembro agora de 2024, a Comissão de Inteligência do Senado americano, presidida por um democrata, portanto o mesmo partido de Joe Biden, o senador Mark Warner, alertou que os sistemas de telecomunicação dos Estados Unidos poderiam estar bem mais comprometidos do que se imaginava até então. E ele diz, abre aspas, do que a administração Biden poderia imaginar, fecha aspas. Ou seja, o senador democrata, o Mark Warner, não poupou de críticas à administração Biden. Ou seja, as redes de comunicação, telefones que as pessoas usam no dia a dia, poderiam estar mais expostas do que aquilo que se imaginava inicialmente. Isso foi publicado pela Comissão do Senado de Inteligência do Senado americano no dia 22 de novembro. Agora, menos de um mês depois, temos dois alertas do FBI orientando as pessoas, então, sobre o uso de mensagens de texto. Aparentemente, essa história ainda vai longe. E agora nós vamos fazer uma conexão com Cuba e o TikTok. Agora, falando em Cuba e China, nós não temos como não lembrar do Foro de São Paulo. E aqui entra o novo lançamento do Paulo Henrique Araújo, do escritor e jornalista Paulo Henrique Araújo. O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Este livro, esta obra, é muito importante para entendermos as conexões do Foro de São Paulo, como o Foro de São Paulo impacta na vida das pessoas, principalmente na América do Sul. E agora, chegando o período de Natal, então você vai fazer o seguinte, você vai comprar dois livros. Um para você ler, se informar, e também um segundo livro para presentear. Aproveita, então, como eu disse, que é época de Natal, e presenteie um amigo, um familiar, um conhecido, com esta grande obra, este lançamento do Paulo Henrique Araújo, o Foro de São Paulo e a Pátria Grande. O link de acesso está aqui mesmo na descrição deste vídeo, tá certo? Então, não deixe de adquirir a sua cópia ainda hoje. Mas, afinal de contas, o que tem a ver Cuba com a questão dos chineses eventualmente estarem
coletando dados de mensagens de telecomunicações dos Estados Unidos? Acontece que há mais de um ano vem sendo noticiado que a China, através da ilha de Cuba, vem operando em bases com capacidade para espionagem em território americano. Acontece que nesta semana, incrível como tudo está sendo publicado aí nos últimos dias, o think tank CSIS publicou um relatório, e nós da redação do PHVox já estamos trabalhando nesse relatório, mas é um relatório que indica que esta capacidade de espionagem por parte dos chineses a partir de Cuba no território americano é muito maior do que se imaginava, principalmente no estado da Flórida. Dito isso, e o TikTok? Acontece que na semana passada, um juiz federal deu o ok, disse, governo americano, vocês podem banir o TikTok em território nacional. Lembrando que a administração Biden já se demonstrou favorável ao banimento do TikTok nos Estados Unidos, alegando questões de segurança nacional. Vale lembrar que alguns estados, usando de sua autonomia federal, já optaram por essa decisão. Algumas agências federais também já proibiram seus funcionários de ter ali o aplicativo do TikTok instalado no telefone, sempre alegando questão de segurança nacional e, eventualmente, uma espionagem por parte dos chineses. Então essa seria uma maneira, uma medida que os americanos estariam utilizando para diminuir o impacto dessa penetração, não só de coletar dados, mas também de influenciar o debate nos Estados Unidos. Acontece que a partir do dia 20 de janeiro de 2025, o endereço 1600 na Pennsylvania Avenida terá um novo residente. Não será mais Joe Biden, e sim Donald Trump. Recentemente, Donald Trump declarou ser contrário ao banimento do TikTok. Mas isso vai ser um bafafá dos grandes dentro do Partido Republicano. Afinal de contas, muitos republicanos são a favor do banimento do TikTok. Trump, por outro lado, diz que isso iria contra a sua campanha, que foi baseada praticamente na liberdade de expressão, não é? E que, portanto, banir um aplicativo de rede social seria uma contradição com aquilo que foi dito na campanha. De qualquer maneira, teremos aí uma queda de braço já no começo da administração Trump sobre a questão do TikTok. De um lado, os defensores da liberdade de expressão, e do outro, aqueles que dizem que o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional. Façam suas apostas. Quem vencerá esta queda de braço? E chegamos agora no momento da palavra do dia. Ou melhor dizendo, hoje será uma frase, a frase do dia. Aquela frase que você vai escrever aqui na seção de comentários, o que vai ajudar no engajamento do PHVox, e mais pessoas vão receber esse conteúdo graças à sua ajuda. Então vamos lá, a frase do dia de hoje é Ursinho Pooh espião. Repetindo, Ursinho Pooh, com 2 O, espião, em homenagem ao Xi Jinping, tá certo? Desde já, muito obrigado a todos que estão escrevendo aí a frase e também por compartilhar e deixar o like, tá certo? Muito obrigado pelo carinho da audiência.